A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui no áudio, meus irmãos, 8, né? Áudio 8 do nosso estudo de 2 Samuel. Que maravilha, né, meus irmãos? O estudo a gente está pegando aqui, ó, versículo por versículo e estamos andando pelo 1º e 2 Samuel, né? Ontem nós paramos no capítulo 9, no verso 1, onde Davi pergunta, né, se tem alguém da casa, da família de Saul, porque ele prometeu a Jonatas, filho de Saul, que ajudaria a família dele, né, no futuro. Bom, verso 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que viessem a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei, Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e enviou Mefibosete, vindo ele Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete era filho de Jonatas, talvez você esqueceu ou não lembra, mas se lembra, amém. A mulher que tomava conta dele, quando Davi estava vindo para Jerusalém, ela correu com o bebê no colo e o bebê caiu no chão e quebrou as 2 perninhas, ficando assim aleijado. Este é Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 anos e 20 servos. Agora ele vai ser cuidado, tratado. Verso 11. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E disse Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. De versículo para versículo, meus irmãos, tem um tempo, tá? Talvez você aqui vai falar assim, poxa, mas era um menino de 15 anos, agora ele já tem filho. Tá, de versículo para versículo tem isso, tá? Então, você vai ter que entender que dentro do capítulo 9, houve bastante tempo aí, e ele comia na mesa do rei, ele vivia ali, né? Porque o rei deu essa ordem para Ziba cuidar dele. Então, nós sabemos ali que ele também tinha um filho chamado Mica, né? Glórias a Deus por isso. Vamos agora para o capítulo 10.
né? Vamos lá? E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Olha só, Davi queria fazer amizade com ele, queria cuidar, ajudar e abençoar. Só que os amigos disseram para ele: não, ele está mandando gente aqui para ficar espiando a terra. Gente desconfiada, né? Verso 4. Então tomou Anum os seus servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu. Olha só. Então esses homens voltaram para Davi com a poupança deles aparecendo. Isso era humilhante a eles. Olha o que eles fizeram com Davi. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Eles ficaram envergonhados porque metade da barba era uma coisa muito honrosa para eles, era ter a barba, né? Então, metade da barba foi cortada. Então, eles ficaram muito envergonhados com isso. Então, o Davi falou: não, fique em Jericó, guardadinho, escondidinho, até a barba crescer de novo. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e os dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estavam preparada contra ele à frente da batalha, por adiante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Verso 12. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça ao Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. Olha que forte. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Relã e a Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Verso 17. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Saboque, general do exército, feriu e morreu ali.
Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que havia ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Aqui, Davi venceu de novo. Meus irmãos, quando Deus está na peleja, não tem que temer, tá? Se Deus está na peleja, não tem que temer. Pegou essa? Vamos lá? Anota aí a lição de casa. A lição de casa hoje. Glórias a Deus. Deixa eu só pegar aqui a minha anotação, né? A lição de casa de hoje é Jó 21, capítulo 21, verso 27. Jó, capítulo 21, verso 27, né? Está fazendo aniversário hoje o Damião Didier Cordeiro. Ele é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe, meu amigo. Feliz aniversário, né? Hoje também é aniversário da Rosângela Cordeiro, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Também quero mandar um abraço para Isabel, lá do Pará. Glórias a Deus por isso, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, né? Bom, deixa eu só dar mais um recadinho aqui, ó. Onde você pode me achar se caso você perder meu número um dia? Você pode achar lá na minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, tá bom? Meus irmãos, eu peço que vocês criem grupos, mesmo que as pessoas saiam, não tem problema não. De 50, às vezes sai 1, 2, 3, não tem problema. Vai fazendo até montar um grupo fixo, enraizado, né? Assim a gente evangeliza outras pessoas também. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.